O Corinthians está brigando para não cair para a Série B. O Corinthians já está fora da Libertadores. O Corinthians está praticamente fora, assim, quase impossível classificar para a Copa do Brasil. O pai, o filho, tudo no mesmo barco, que vão cair todo mundo junto. O pai, o filho, o Espírito Santo, vai tudo junto. Hoje, o Corinthians vai cair para a Série B. O Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. O Corinthians jamais vai conseguir a contratação do Memphis Depay. O Corinthians não vai conseguir a vaga da Copa Libertadores. O Corinthians isso, o Corinthians aquilo. A imprensa de São Paulo queimou a língua com o Corinthians. Destaque para o Denilson Show, que diz que o Corinthians ia cair divisão. Destaque para o Pilhado e também o Mauro César, que detonaram o Corinthians. E chega até a ser engraçado, porque quando o Corinthians estava na zona de rebaixamento, criticavam. Aí quando o Corinthians tira o dinheiro do bolso para contratar jogadores, para tirar o time daquela situação, criticavam mais ainda. No final, queimaram a língua, porque o Corinthians está na Libertadores de 2025. E eu separei aqui para vocês o antes e depois das falas, onde eles queimaram sua língua. Mas antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscreverem no nosso canal. Sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora confira a imprensa queimando a língua com o Corinthians. o Corinthians está brigando para não cair para a Série B. O Corinthians já está fora da Libertadores. O Corinthians está praticamente fora, assim, quase impossível classificar para a Copa do Brasil. O pai, o filho, tudo no mesmo barco, que vão cair todo mundo junto. O pai, o filho, o Espírito Santo, vai tudo junto. É um ótimo jogador, seria muito bom aqui no Brasil, mas não é pro bico do Corinthians atual. Simples assim. Mas é muito fácil você chegar a aproveitar um jogador que está sendo oferecido, demonstrar interesse, isso vira assunto, porque, né? Porque a gente adora discutir na imprensa esportiva assuntos irrelevantes, né? A gente não tem filtro, então eu ponho aqui o meu filtro. Isso é um assunto sério, não. Isso é piada, negócio de Depay, o pilhado. Não tem nada a ver. Depois, o que vão dizer? Ah, não deu, ele preferiu outra proposta, coisa e tal, e foi embora. Eu acho que isso é ruim, porque ilude o torcedor. O torcedor, muitas vezes, adora ser enganado, ser iludido. Se fodeu. Gente, eu me recuso a falar de fantasias e de agenda positiva que o dirigente tenta passar para iludir o torcedor. Centroavante de peso, tem um de 5 bilhões de euros, de dólares, né? Pedro Raul, não tem nenhum gol. Tem um outro que ninguém sabe quanto custou, Yuri Alberto, da outra gestão, né? Trocado por uma penca de jovens jogadores do próprio clube. E o Depay não é um goleador de 30 gols por temporada, não, tá? É um cara que nas últimas temporadas fez 10, 11 gols em torno disso. Faz seus golzinhos, mas não é um goleador de lotes, assim, sabe, intermináveis de gols e tudo mais. É uma situação até humilhante essa. Não dá, sinceramente. Até quando... Eu fico também questionando até quando nós vamos tratar esse tipo de coisa como se fosse algo que merecesse tratamento de um... Fosse o Palmeiras contratar o Depay, tudo bem, né? O Palmeiras pode. Mas o Corinthians, nessa situação, por favor, né? Nada surpreendente. Ele estreou já 2 meses e meio que ele estreou. Então já está jogando há algum tempo. Não pôde participar dos Jogos da Copa do Brasil. Não conseguiu resolver para o Corinthians na Sul-Americana, né? Quando o time foi eliminado. E no Brasileiro participa dessa arrancada que é de fato sensacional. Mas é aquilo que você espera. Contratar um jogador desse para quê? Para ele ser um cara diferente, que vai fazer realmente a diferença que ele está fazendo. Não surpreende nada. Nunca se colocou em dúvida a questão técnica desse atleta. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros. Primeiro, eu quero fazer aqui um meia-culpa, né? Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegariam a tanto, mas eles conseguem. É impressionante. Então, você corintiano, que fala, você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. A informação que eu tenho é que ele vai receber uma quantidade X de dinheiro livres, que dá mais ou menos isso aí, ao longo do contrato.
tantos milhões de dólares livres, você faz a conta, bate mais ou menos nessa faixa aí. Como eu falei, aí eu acertei. Isso aí dá uns 2 Gabigol a mais. É isso aí mesmo, dá 2 Gabigol a mais. É o custo de um jogador como esse. É óbvio que a Leila Pereira tem razão, aliás. Tem 2 coisas que o pessoal do Palmeiras tem falado que está muito afinado com o que a gente defende há anos, muito antes do técnico chegar ao Brasil. E o Depay, ele andou postando foto, também a torcida viralizou, ele sequinho, levantando camisa. O Flávio Prado falou aqui, né, Bruno, que no começo ele tava gordo. Não, favor nenhum tá em forma, né? O cara ganha muito bem pra isso também. Eu acho engraçado quando o jogador de futebol fica mostrando que tá em forma. Você ganha bem pra quê? Não é só o caso específico do Memphis, não. Qualquer um. O camarada joga num time grande, ganha bem, eu estou em forma. Óbvio, tem que estar em forma. É que nem um motorista falar, o cara é motorista profissional. Não o Gabigol postava muito, né? É a mesma coisa. Imagina, o cara é motorista profissional, o cara fala, não estou bêbado. Claro, você dirige um carro para lá e para cá, você vai estar bêbado? Não pode ficar bêbado. O jogador não pode ficar gordo. É lógico, o cara ganha para isso, é o trabalho dele, é o corpo dele, gente. Olha, o cara está em forma. Porque ele está mais magro, não parece bem evidente. Agora, normal também, que ele foi contratado voltando de férias, teve lesões no ano passado, levaria um tempinho para ele entrar em forma. Agora, a expectativa é claro que ele faça... que ele salve o Corinthians do rebaixamento. Um Corinthians que hoje só tem certo para ele disputar o Paulistão. Nem a Série A do ano que vem é certo o Corinthians disputar. O Corinthians está brigando para não cair para a Série B. O Corinthians já está fora da Libertadores. O Corinthians está praticamente fora, assim, quase impossível classificar para a Copa do Brasil. Ou seja, a realidade do torcedor corintiano ainda dá Sul-Americana? Dá. Dá para classificar ainda pelo Brasileiro, porque também classifica todo mundo para a Sul-Americana. É até o 14º. Quem não é rebaixado vai para a Sul-Americana. Então ele tem a possibilidade de Sul-Americana, talvez a Série A e o Paulistão. É muito pouco. Não teve um torcedor do Corinthians, não teve, Vanderlei, que tenha falado alguma coisa do tipo, não, vai ser um jogo difícil, eu acredito no meu time, mas não vai ser fácil. Todo mundo sabia que não ia ser fácil. Todos achavam que ia ser 3-0, 5-0 e tal. Você vê como a agenda positiva faz mal à cabeça desses torcedores. O cara acredita mesmo em Papai Noel e no time do Corinthians. Ele acha que o Corinthians vai ganhar do adversário. Enquanto o Palmeiras é capaz de fazer a mesma coisa daqui a 2 jogos. Quando o Palmeiras for até lá. Se o Corinthians vencer aí um jogo ou outro antes, vencer antes o Cuiabá, vai vir a empolgação, a agenda positiva, vão achar que vão bater no Palmeiras de goleada. Como se fosse uma coisa normal, fácil de acontecer. A ilusão coletiva... Você manteria ou dispensaria o Ramon Dias agora? Não, tem que cair junto. Não tira não, filho. Vai sofrer junto. Você não pula do barco agora não, vai ficar até o final. O pai, o filho, tudo no mesmo barco e vão cair todo mundo junto. O pai, o filho, o Espírito Santo, vai tudo junto. Mano, vai cair tudo junto. Não manda embora agora não. Porque aí não vai ter no currículo a queda pra Série B. Deixa lá, até o final. Adriana, desculpa. Se mudar agora, vai cair. Aí cai mesmo. Não, então não muda. Aí assina a cartilha. Então não muda. Agora... Cai todo mundo junto. Eu só mudaria com uma possibilidade. Que virada do Corinthians. Agora classificado para a Libertadores. Além disso, vai para a Copa do Brasil. Não tem nada a ver aquele papo de Z4. Tem o artilheiro do campeonato. Que faz, hein, Dedê? E ainda tem Memphis Depay. Não é como começa, hein? Literalmente, hein? É como termina. Você tá muito Argel Fux hoje. Meu Deus, mas que temporada do Corinthians. Assim, o sentimento do torcedor, obviamente, ele nunca mudou, porque foi um sentimento do corintiano sempre de apoiar o time durante a partida. Obviamente, teve as manifestações, cobranças em relação aos jogadores, principalmente a gestão do clube. Mas pensa num segundo semestre positivo para o Corinthians. O Corinthians foi eliminado das Copas, que até então priorizava ali as Copas, né? E no Campeonato Brasileiro lutando para não cair. De repente, o Corinthians é eliminado das Copas, foca somente no Campeonato Brasileiro e termina com vaga na Libertadores. Parabéns. E com o artilheiro aí, o Yuri Alberto, ao lado do Alejandro do Vitória. E muita gente, né, que chegou nesse segundo... Vai defender, eu estou confiante, isso é normal. Mas o discurso era de um otimismo, assim, que é o cara que está com os pezinhos assim flutuando. Ele está fora da realidade. E parte da torcida do Corinthians, infelizmente, para o Corinthians, está vivendo uma fantasia, um mundo de fantasia. E se acontecer o pior, que seria um rebaixamento, de repente, pumba, tem um tombo. E se a torcida estivesse mais conectada com a realidade, ela estaria cobrando dos responsáveis por essa situação terrível do clube que façam alguma coisa. Porque não são nem os jogadores, é quem comanda, quem estava lá e quem está lá hoje. Mas não, ela está meio que, sabe, iludida. É um negócio que me impressiona muito. E isso é muito em função de agenda positiva,
Hoje a mídia, com muitos canais no YouTube, muita gente, é legal, democratiza a opinião, a informação, ok. Mas é muita gente remando no caminho da ilusão porque ela está dando audiência. Corinthians, né? O futebol evoluiu muito. Claro, tem as contratações, mas também já tem aí muito essa participação do Ramon Dias, que o Corinthians já quer renovar até 2026, hein? Eu acho que o contrato é até 2025. Parece que é uma renovação já sendo planejada pelo Corinthians até 2026. E melhorou muito o futebol do Corinthians, né, Mauro? É impressionante a melhora. É um Corinthians que ataca, é um Corinthians que cria chance. Falando de um Corinthians que era tão ridículo há pouco tempo, inclusive na época que o Kaká era titular, né? Que o Corinthians era muito fraco ofensivamente e defensivamente, agora é um Corinthians que está jogando muito bem, que evolui principalmente na parte ofensiva, né? Com Depay, Yuri Alberto, Garro e o Carrilho sendo esse jogador, esse volante que chega bem de trás, né? O Corinthians contratou perto de 20 jogadores, né? E jogadores caros. O elenco não é um elenco para ficar na zona do rebaixamento. A gente falou isso aqui durante meses, né? Que o lugar certo para esse elenco seria mais bem colocado no campeonato. Pelo menos isso aí que ele tem hoje, que é uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Mas é um elenco que era para estar disputando mais alto ainda, uma posição mais alta. Foi eliminado dos dois mata-mata, caiu na Copa do Brasil, caiu na Copa Sul-Americana. E aí passou a se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro, só tem essa competição, e deu essa arrancada, uma arrancada sensacional, mas os jogadores são bons. O problema do Corinthians é outro, é a questão financeira, é a falta de fair play financeiro. Ele tem um time que ele não poderia ter, por conta das dívidas, nos dão pagamentos, transfer bank tem e tal, os vários problemas financeiros que possui no futebol organizado, não teria como contratar, teria que organizar a casa primeiro. Aqui é o contrário. E aí, claro, ele foi cercado de bons jogadores, naturalmente ele consegue render mais e agora veio um ótimo momento. Ele é um belo atacante, sempre foi. Fico à vontade para falar porque eu falei dia 3 de janeiro isso aqui, e aí fui xingado. Às vezes a gente vira meme, às vezes a gente acerta, pouca gente se lembra. Agora, Bruninho, é um Corinthians, né, que cresceu muito, realmente, que o torcedor tem que estar realmente eufórico. Gente, até o torcedor do Corinthians que falar, eu imaginava que o Corinthians ia chegar nessa Libertadores, é mentiroso. Pra mim é mentiroso. Agora, o torcedor tem todo motivo pra agora estar eufórico. Tem todo motivo pra agora viralizar lá meu vídeo. Eu gosto, eu acho do jogo, eu não ligo pra isso. Agora, é mentira quem falar que imaginava que isso fosse acontecer. Mas também, Bruno, que feito histórico desse Corinthians, né, cara? 8 vitórias seguidas, na reta final, se classificando para uma Libertadores, quando o torcedor tinha medo de não cair. E outra coisa, tá? Dando crédito pro Nilson César, que é nosso companheiro, narrador, que eu adoro, né, que eu acompanho ele também nas redes sociais. O Nilson disse, né, que hoje, ele colocou nas redes sociais dele, hoje o Corinthians joga o melhor futebol dos times de São Paulo. Cara, eu não acho que ele tá exagerando. No momento, claro, não tô falando no ano. Agora, de bola, o momento, pega esses últimos 8 jogos. O Corinthians é o melhor futebol de São Paulo no momento, Bruno. Claro, é o melhor momento? Não. Porque o Palmeiras está brigando por um título brasileiro. E pode ainda ser tricampeão. Então é isso, família. Estou encerrando por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!